Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Como vocês sabem, eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, e o meu site é o icaro.med.br. Eu coloquei um roteiro aqui, breve, para poder discutir com vocês um tema que vem sendo muito falado nas redes sociais atualmente, que é ortomolecular. Então hoje, dia 22 de junho de 2018, eu vou falar sobre a chamada medicina ortomolecular. Tirar as dúvidas de vocês, porque o assunto tem sido muito falado, mas eu vejo que muita coisa falsa e errada tem sido espalhada. E isso acaba prejudicando que você forme a sua opinião, seu ponto de vista, da maneira mais acertada possível, tá? Ou seja, o meu intuito com esse vídeo é ajudar, como sempre, dando a minha opinião embasada em teoria, estudos, livros, leituras e prática. Eu já falei muito sobre esse assunto, mas como alguns pacientes e seguidores aqui das redes sociais ficaram algo apreensivos com várias besteiras e boatos que estão espalhando sobre a ortomolecular por aí, me pediram para eu me manifestar sobre medicina ortomolecular. Sobre ortomolecular, eu já tenho que falar para vocês que vocês vão encontrar informações mais completas no icaro.med.br/ortomolecular, tá bom? Então vamos começar pelo começo. Primeiro, não se pode falar em medicina ortomolecular no Brasil. Por quê? Porque o Conselho Federal de Medicina pede que não se fale que é medicina ortomolecular se ortomolecular não é reconhecida como uma especialidade médica, tá bom? Então você pode falar em prática ortomolecular em medicina ou estratégia ortomolecular em medicina, que é regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina reconhece a existência e o valor da ortomolecular em medicina através da resolução número 2004/2012, tá bom? Do Conselho Federal de Medicina. Então isso não se discute, tá? Você vai lá no site do Conselho Federal de Medicina, busca a resolução número 2004/2012 e você vai ver que estratégia ortomolecular em medicina ou prática ortomolecular em medicina é algo reconhecido de valor científico em medicina pelo Conselho Federal de Medicina, tá bom? E por que eu tenho propriedade para falar para vocês sobre isso? É simples, eu fiz pós-graduação em estratégia ortomolecular em medicina, concluí em 2011 pela Fisicursos. O meu trabalho foi sobre vitamina D e a importância dela para a saúde, tá? Foi um trabalho muito elogiado e aí eu consegui a pós-graduação em estratégia ortomolecular em medicina, tá bom? Não se pode falar em medicina ortomolecular, tá? Mas é praticamente a mesma coisa, você só não pode falar porque o Conselho Federal de Medicina pede para não colocar assim, para que as pessoas, os pacientes, não achem, de acordo com eles, que estratégia ortomolecular em medicina tem residência médica e uma certificação pelo Conselho Federal de Medicina e Associação Médica Brasileira. Mas a existência é reconhecida, tá bom? Então o que acontece? Quando eu estava na faculdade, eu já me incomodava muito com o fato de que muitos pacientes eram reconhecidos pela sua doença, antes mesmo de pelo seu nome, tá? Então não é o paciente que precisa de atenção e tem algumas doenças, alguns sintomas. Não. Durante a faculdade eu vi que mesmo tendo feito uma faculdade de medicina excelente, como a UNB, na época, há 20 anos atrás, o paciente muitas vezes era visto de forma bastante impessoal pelo diagnóstico dele. E aí, quando eu saí da faculdade, eu procurei começar a fazer uma medicina que fosse focada em descobrir o que o paciente efetivamente tem e ajudar o seu organismo a funcionar melhor e combater e resolver, quando possível, curar ou pelo menos atenuar o que estivesse sentindo. Então fui procurar o que pudesse me ajudar a olhar o paciente como um todo e não só sintomas e doenças. Vi que eu precisava estudar 3 coisas. Homeopatia como uma das formas de ter essa abordagem integrativa, holística, global do paciente. Então eu sou especialista em medicina homeopática, que é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina.
Vi que eu precisava aprender mais sobre vitaminas, minerais e nutrientes, porque são os blocos de construção que o organismo usa para poder construir tudo dentro dele, reparar o necessário e usar como combustíveis para poder funcionar. Ok? E vi que, além disso, todo paciente precisa de hormônios e neurotransmissores para que as suas células, tecidos, órgãos e sistemas saibam o que fazer com os nutrientes, com os minerais, as vitaminas, as fibras, a água, certo? E com a energia, geração de energia, o fluxo de energia dentro do organismo. Então fui estudar a ortomolecular em medicina. Fiz uma excelente pós-graduação, que é a da Fisicursos, tá? E por isso eu posso dizer para vocês que eu conheço bastante de ortomolecular para poder dizer para vocês que é algo muito sério em medicina, quando bem praticado. É claro que tem bons e maus profissionais em toda a área do conhecimento humano, incluindo em medicina. Então eu conheci um médico no passado que no começo da minha carreira ele meio que me disse: não, Ícaro, você coloca aí algumas vitaminas, alguns minerais, algumas substâncias naturais, umas plantinhas, fala que é ortomolecular, que está na moda e todo mundo vai gostar. Gente, isso não é ético. Tanto que eu trabalhei com esse médico pouquíssimo tempo até descobrir esse tipo de coisa e sair por falta de sintonia. Isto não é ortomolecular. Agora, tem muita gente por aí fazendo ortomolecular de maneira séria, somando, né, junto à sua especialidade de base, à sua prática de consultório e colhendo bons resultados por isso. O que torna injusto você condenar a ortomolecular porque algumas pessoas por aí praticam de forma inadequada. Por exemplo, você não vai dizer que endocrinologia, cardiologia, clínica médica são picaretagem, ou são coisas sem comprovação, ou não aceitas, ou ilegais, ou folclore só porque alguns profissionais praticam de forma errada, não é? A mesma coisa para a ortomolecular. Então, hoje, dia 22/6, eu fiz um post no Instagram para poder explicar um pouco mais. E o post tem a seguinte chamada, tá lá no instagram.com/drIcaroalves. Tem a seguinte figura. Perguntaram para um conselheiro de CRM, de Conselho Regional de Medicina, se ortomolecular não existe ou é picaretagem. E ele simplesmente respondeu que é prática reconhecida em medicina e normatizada pela resolução número 2004/2012 do Conselho Federal de Medicina. Ponto. Não tem o que discutir. Então qualquer pessoa que venha por aí para falar para você: ah, estratégia ortomolecular em medicina não existe, é picaretagem, não é regulamentada nem reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Essa pessoa ou esse profissional, ele está falando besteira, porque a resolução número 2004/2012, que está íntegra, intacta, vigente, editada pelo Conselho Federal de Medicina, regulamenta a prática ortomolecular em medicina. Não se regulamenta uma coisa que não existe. Então, prática ortomolecular em medicina, quer alguns gostem, quer não, é regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina, existe sim e é prática científica de valor reconhecido, tá bom? Então, entenda, como está no post, a minha opinião como médico e alguém que cuida da minha própria saúde e da minha família, eu tenho visto que quem realmente quer recuperar a saúde, manter sua saúde ou otimizar sua saúde, quando consegue obter sucesso nisso, é porque deu atenção prioritária a 5 pontos básicos. Primeiro, adotar e manter bons hábitos de vida. Tomar água direito, alimentar-se adequadamente, praticar exercícios físicos regulares, incluindo os exercícios de força, dormir direito, respirar adequadamente e regularmente ao longo do dia, pegar sol adequadamente pela vitamina D, pela serotonina, enfim, tá? Desintoxicar-se periodicamente, gerenciar melhor o estresse, cuidar de mente e espírito, enfim. Tudo isso faz parte do estilo de vida em medicina. Um estilo de vida saudável é a base para você recuperar, manter e otimizar a saúde. E é um dos pilares da ortomolecular. Eu explico esses pilares lá no icaro.med.br/12 passos, quando se fala dos hábitos saudáveis de vida. Esse é o ponto 1.
Vi que outro ponto de sucesso dos 5 que eu falei, já falei um. O segundo ponto de sucesso de quem tem bons resultados em saúde é descobrir que carências de nutrientes tem e suprir essas carências através de bons alimentos e bons suplementos quando necessários. Hoje em dia, a maioria das pessoas precisa de suplementação porque não consegue ter um padrão de alimentação completo e adequado o suficiente para suprir o organismo com o que ele precisa para funcionar. Deus é pai, não é padrasto. Então nós não temos um organismo que foi dado por Deus para nós, para vir à Terra só para sofrer. Nós temos um organismo que é muito perfeito e muito capaz de fazer frente à maior parte das agressões, de prevenir doenças e de tratá-las e até curar a maioria delas ao longo da vida. A gente tem que dar condições para esse organismo funcionar. E as principais condições que a gente pode dar para esse organismo são hábitos saudáveis de vida, descobrir as carências e dar para o organismo o necessário para ele funcionar. Ok? O pilar número 3 é remover os excessos do organismo, que sobrecarregam o organismo. Todo excesso é intoxicação. Então, o terceiro pilar da ortomolecular e da manutenção da saúde geral é desintoxicar-se, tá bom? O quarto pilar, a quarta coisa que as pessoas que mais têm saúde fazem para poder ter sucesso em saúde é resolver as causas das doenças e sintomas que tenham e combater excessos de inflamação e de estresse oxidativo, de radicais livres. Você precisa de inflamação para sobreviver, para se reparar e para se tornar mais forte ante novas agressões. Você precisa de estresse oxidativo para combater bactérias, vírus, fungos, protozoários, sabe? Mas o excesso desses dois pode causar ou agravar doenças. Então, um dos pilares da saúde e da ortomolecular é resolver as causas e combater excesso de inflamação e estresse oxidativo. E o quinto pilar, resumindo, é dar condições, então, através de tudo isso, para o próprio corpo se reparar, se recuperar e tornar-se mais forte contra novas agressões. Ou seja, as pessoas que mais têm sucesso em saúde, pelo que eu tenho visto em quase 20 anos de medicina, elas dão as melhores condições possíveis para seus organismos se curarem quando possível, quando não é possível, se tratarem, se recuperarem e se repararem, tá? Da forma mais natural possível e sempre que necessário, também usando os medicamentos e suplementos, ok? Bom, essa base ninguém contesta praticamente hoje em dia, que todo mundo precisa disso para a saúde, não é só remédio, até porque a maioria dos remédios, infelizmente, não combate causas, costuma agir nos sintomas ou no incômodo da doença, tá? Ou no controle da doença, e não resolvendo causas. Então, se você pensa como eu, logicamente parece natural e desejável que se você valoriza tudo isso de verdade, você tende a buscar um acompanhamento, ou deveria buscar, por profissionais de saúde diversos que também valorizem esses preceitos. Afinal de contas, você tem que buscar compatibilidade entre o que você acredita, o que você quer para você e quem vai te assessorar em saúde. Não é? Isso vai ser fundamental para você obter e manter bons resultados. Então entenda que esses 5 pilares que eu falei para vocês são os 5 pilares, os 5 fundamentos da prática ortomolecular em medicina, que eu já disse para vocês. Vocês podem ter mais detalhes sobre isso lá no icaro.med.br/ortomolecular, tá? E na resolução número 2004/2012 do Conselho Federal de Medicina. Ou seja, gente, todo profissional de saúde que utiliza todos esses preceitos que eu falei, ou parte deles na sua atuação junto ao paciente, está praticando ortomolecular. Por mais que esse profissional não queira, não saiba ou não possa admitir isso. Então talvez seja esse um dos motivos de cada vez mais médicos estarem buscando pós-graduações no assunto em ortomolecular, que é um dos pilares também da medicina funcional, da medicina integrativa, holística, que também não podem ser chamadas de medicina no país, mas sim de práticas em medicina, porque o Conselho Federal de Medicina não permite, tá bom? Porque não são especialidades com residência médica, ok? Então entenda, pacientes cada vez mais informados e atualizados, como vocês, naturalmente demandam profissionais que sejam capazes,
atualizados e interessados no paciente, humanos e mais focados em saúde do que meramente em doenças. Profissionais que sejam mais empenhados em combater causas do que meramente tratar e controlar sintomas. Eu acredito seriamente que toda prática médica deveria priorizar esses 5 pilares que eu falei para vocês, junto a um atendimento mais humanizado possível e realmente interessado no paciente em ajudar o paciente. Certo? Acho que vocês concordam comigo. Então, eu acho que todo médico em atuação em medicina clínica, tá? E até para preparação para cirurgia, para qualquer tratamento, deveria focar primeiramente nestes pilares. E é claro que complementar com remédios e tratamentos na medida que o paciente precise. Mas se o paciente não recebe o reforço de focar e de ficar bem nesses pilares, é muito difícil conseguir resultados em saúde ou manter os resultados em saúde. Então, muitos estão falando por aí que ortomolecular é picaretagem. Me explique, picaretagem é falar para um paciente que ele precisa ter bons hábitos de vida, ensinar para ele como ter bons hábitos de vida e cobrar dele isso e dar condições para ele entender melhor e fazer isso? É claro que não. É picaretagem, por acaso, você suplementar vitamina B, complexo B para um paciente que tenha sintomas neurológicos que muitas vezes estão relacionados com carência de complexo B? Não. É picaretagem você suplementar a vitamina C para um paciente num quadro gripal, quando você sabe que a vitamina C melhora o funcionamento do sistema imunológico, principalmente quando há infecção no organismo? É claro que não. É picaretagem, por acaso, você passar vitamina A para um paciente quando ele tem carência comprovada nos exames e problemas de visão e de pele que a gente sabe que podem ter relação com carência de vitamina A? Claro que não. É picaretagem você suplementar a vitamina D para um paciente que tenha carência e sintomas de carência, que são centenas possíveis, quando a gente sabe hoje em dia que carência de vitamina D é uma coisa muito comum na população? É claro que não. Então eu só dei alguns exemplos, tá? Então o que acontece? Picaretagem para mim é uma pessoa que sai por aí propagando mitos, inverdades e incorreções para atender interesses e focos pessoais, e assim acaba prestando um desserviço à população. Evidências científicas em ortomolecular? Passo para vocês. Tem o ortomolecular com TH, que é em inglês, ortomolecular.org, tá? E você tem um site brasileiro que é mantido pelo Dr. José de Filipe, um dos pioneiros da ortomolecular no país, que está lá no www.medicinacomplementar.com.br. Se você for lá, tem centenas de artigos falando da importância de vitaminas, de minerais, de alguns fitoterápicos e dos pilares da ortomolecular, até de hábitos de vida e tudo, para a saúde, ok? Então, por tudo isso, gente, eu sugiro que você saiba mais sobre ortomolecular, que você se baseie em boas fontes para isso, porque tem tudo para o conhecimento de ortomolecular trazer para você benefícios quando bem praticada e bem embasada. Entenda que existem bons e maus profissionais em todas as áreas e parece que alguns por aí ficam chateados com as picaretagens de verdade de alguns maus profissionais e aí resolvem ir às redes sociais para implicar com a prática ortomolecular sem nem conhecê-la direito. É uma generalização indevida e prejudicial e que alguns até acham que é por motivo de reserva de mercado. Por quê? Porque vários consultórios de colegas médicos e de outros profissionais de saúde, porque ortomolecular não é uma especialidade médica, não é uma coisa que só médico faça, tá? E parece que vários profissionais de saúde estão chateados porque seus consultórios estão esvaziando, já que consultas de 5, 10, 15 minutos, a maioria de vocês não quer mais na vida, não resolvem muito, normalmente resultam em um monte de remédio, sabe? E que pouco resolve as causas do sofrimento do paciente, pode deixar muito sofrimento ainda ali e, como não se resolve as causas, vários processos agravando nos bastidores e piorando tudo. Então, num contexto onde os pacientes como vocês são cada vez mais instruídos, vão para a internet para pesquisar, e eu falo para os meus pacientes, tem que pesquisar sim, tem que buscar
conhecimento de qualidade, tem que estudar sim. Não importa se você é da área de saúde ou não, você tem que estudar porque você é o principal interessado na sua saúde. É você quem tem que ser o principal empenhado em ter saúde. E aí procurar profissionais de saúde que estejam sintonizados e que tenham compatibilidade, ajam de acordo com o que você acha que é adequado para você. Quando você chegar num profissional e ele te disser que algo que você está fazendo não é adequado, que ele te explique por que aquilo não é adequado e te dê o caminho das pedras para você melhorar. É isso que a ortomolecular bem feita prioriza fazer com o paciente, tá bom? Então, meu recado final para vocês é: saibam mais sobre ortomolecular, entrem lá no icaro.med.br/ortomolecular, tá bom? Vocês vão ver lá o resumão de tudo isso que eu falei para vocês agora sobre ortomolecular. É uma prática médica reconhecida, de valor científico, com base de dados vasta na internet, tá? E que pode beneficiar sim a sua vida. E tem vários médicos de várias especialidades que estão agregando os conhecimentos da ortomolecular à sua prática diária, à forma como abordam os pacientes. Isso tem trazido benefícios para a maioria. Proteja-se de maus profissionais, daqueles que não focam nestes pilares, porque estes são os pilares da ortomolecular. Eu dou aula sobre isso. Posso dizer que é isso que é a ortomolecular bem feita, e não para por aí. Cada médico vai somar conhecimentos a estes pilares para usar o ortomolecular em benefício da saúde do paciente. E vários profissionais de saúde, nutricionistas, personal trainers, fisioterapeutas, psicólogos, já têm usado cada vez mais os conhecimentos da ortomolecular para beneficiar seus pacientes. Eu sugiro que você estude sobre isso e que assim você use isso na sua vida também para melhorar, tá bom? Afinal de contas, entenda, se o seu organismo não tem vitaminas, minerais, nutrientes, água, fibra para funcionar direito, nem bons hábitos de vida, não se chega a lugar algum em saúde. E é isso que a ortomolecular defende, que você dê condições para o seu organismo funcionar. Isso é ortomolecular de verdade. Tá ok? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. E assim, se vocês tiverem dúvidas agora sobre a questão de ortomolecular, eu vou ficar brevemente à disposição para que possam ser esclarecidas. Podem falar. Obrigado pela atenção.